Hoje estamos com mais um dia de treinamento com a nossa equipe multidisciplinar da Elite Medicina Saudável e hoje abordando a dor crônica. Como que a gente maneja esse desconforto, falando de várias especialidades, seja ela da parte médica, fisioterapia, nutrição e assim como a parte da estética também associada, enfermagem, enfim, toda a nossa equipe multidisciplinar no tratamento do nosso paciente na saúde de forma integrativa. Alguém aqui já sentiu dor? Acho que todo mundo, certo? Agora imaginem ter dor com muita frequência. É uma qualidade de vida muito difícil, né? Então por isso que a gente trouxe esse tema, ali a dor crônica, né? Obviamente um exemplo fictício da Ana Paula de 48 anos, mas só para vocês entenderem um pouquinho como seria o manejo desse paciente de forma multidisciplinar, né? E por isso aqui a gente resolveu trazer várias especialidades em conjunto ali para a gente poder tratar esse tipo de paciente, tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me falando, eu vou contar um pouquinho da história da Ana Paula e a gente vai interagindo nesse meio tempo, tá bom? Então, a paciente Ana Paula, 48 anos, professora, ela comenta que tem dores constantes nas costas e que já tentou de tudo. Isso aqui a gente escuta todos os dias, né? História da doença atual, ela tem uma dor lombar há 3 anos, de início insidioso, com piora progressiva. Quando a gente fala da intensidade da dor, a gente fala uma intensidade de 7 em 10. Esse tipo de dor é uma intensidade de uma escala visual, ou seja, 10 é a maior dor que a paciente já sentiu e 0 nenhuma dor. Então, quando a gente faz essa pergunta para ela, tem uma dor de 7 em 10. É uma forma que a gente usa para se comunicar indiretamente ou diretamente com o paciente. Quando a gente faz a parte do diagnóstico, fazendo exame de imagem, a gente percebe que ela tem um diagnóstico de hérnia de disco em L4, L5, através desse exame. Da história pregressa, ela é uma paciente hipertensa controlada, tem um índice de massa corporal de 29, caracterizado como sobrepeso, e de medicação atual ela usa losartana, que é um antihipertensivo, e ela usa dipirona e cetoprofeno por alívio limitado da dor, porque são anti-inflamatórios não esteroidais. No exame físico e no aspecto psicossocial da Ana Paula, ela sente dor à palpação lombar, com mobilidade reduzida, ela não tem déficits neurológicos evidentes, e no aspecto psicossocial ela tem uma alta carga laboral e trabalha muito tempo sentada, né? Ela é professora. E ela tem uma preocupação excessiva com a saúde financeira e cinesiofobia. Isso aqui a gente vai abordar um pouquinho mais lá na frente, né, com esse atendimento multidisciplinar. E ela sente irritabilidade, estresse e um sono não restaurador, né? A gente está falando um pouquinho ali do histórico da Ana Paula só para vocês se contextualizarem um pouquinho nesse desconforto. Agora a gente vai falar um pouquinho da visão médica da Ana Paula, né? A gente vai abordar várias especialidades, a gente vai começar com essa aqui. Quando a gente faz diagnóstico da lesão da Ana Paula, ela tem uma dor crônica e por isso que eu perguntei para vocês se vocês já sentiram dor. Porque uma dor aguda, ela é caracterizada, que o paciente sente desconforto em pouco tempo. Uma dor crônica, ela é caracterizada por aumento da dor, digamos, ao longo do tempo. Então ela é basicamente constante na vida da Ana Paula. Então ela tem diagnóstico de dor crônica com possível sensibilização central. E a nossa proposta terapêutica para Ana Paula foi o tratamento endovenoso para desmame de medicação analgésica de forma via oral. E depois eu vou explicar um pouquinho como que isso vai funcionar. Foi introduzido um antidepressivo tricíclico, amitriptilina no caso, para dar o tratamento da dor neuropática que ela tem. E a Leide vai entender um pouquinho mais, né, pela especialidade dela, por que a gente escolheu a amitriptilina. E a gente fez o encaminhamento para nossa equipe. Então a gente vai ver como que cada um faria esse manejo da Ana Paula. E eu sempre falo que nesse acompanhamento dela, existe sempre a necessidade do ajuste terapêutico. Como que a gente faz isso? Com 2 pessoas bem importantes ali no consultório, que é a Luana e a Gabriele, né? Mandando mensagem para o paciente, perguntando se já foi, o que que deu, se está usando a medicação, se não, quando que vai voltar, se fez o exame, já colocou a ressonância. Então, assim, tudo isso as meninas têm um papel bem importante ali no tratamento da Ana Paula, tá? Então, a gente vai mexer com cada uma das especialidades para vocês entenderem como que seria o manejo. Essa é a visão médica, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nela. Por que o uso do antidepressivo tricíclico? O paciente vem por dor, mas por que a gente usa antidepressivo? Né? Existe uma farmacocinética envolvida no processo porque eu ajusto ali receptores de sensibilidade. Então eu aumento, por exemplo, a sensibilidade e diminuo a sensibilidade do paciente quando eu aumento esse tipo de medicação ou não. Quando eu coloco uma medicação, no caso o inibidor da serotonina, eu aumento a biodisponibilidade desse neurotransmissor e ao mesmo tempo dessensibilizo essa paciente para dor. Por isso que ela sente uma melhora da dor com o uso de um antidepressivo. Né? Por isso que é bem importante muitas vezes o tratamento
tratamento medicamentoso. E a pergunta é, tá, mas por que já medicar? Por isso que a gente faz a escala da dor. Ela tem desconforto, ela não consegue se mover, ela tem restrição na mobilidade. Então, o tratamento com medicação foi fundamental porque a gente fez esse diagnóstico que realmente naquele momento seria preciso. E quando a gente fala da terapia endovenosa, por que nesse caso medicar a Ana Paula com a terapia endovenosa? Se em teoria ela toma dipirona e um cetoprofeno e a dor fica mais ou menos controlada. Não sei se vocês conseguem pensar, a Júlia trabalha um pouquinho mais com a parte de terapia endovenosa, que ela faz a nossa administração de forma estreita ali para alguns pacientes, às vezes ela nem sabe o que ela está botando, mas ela coloca. A terapia endovenosa significa uma coisinha bem característica. A Ana Paula usava cetoprofeno e dipirona há mais ou menos 8 anos. Tem noção do que é usar um anti-inflamatório por 8 anos? Isso gera um desconforto muito importante a nível do tubo gastrointestinal. É muito provável, porque a gente não fez esse estudo, mas que a Ana Paula tem desconforto a nível de úlcera, uma gastrite erosiva, por quê? Pelo uso do anti-inflamatório. Então a terapia endovenosa vem para tentar um desmame parcial da medicação do via oral, para ver se ela consegue tolerar outras coisas. E sem contar que um acompanhamento multidisciplinar talvez faça com que ela tente outras coisas associadas, e não só recorra a dipirona, o cetoprofeno ali de um acesso rápido, né? Então a terapia endovenosa basicamente vem como um desmame ao tratamento via oral. Coloquei só alguns nomes para, em teoria, não causar tanto susto em relação à medicação, mas, por exemplo, a gente usa um anti-inflamatório muito significativo ali, que é o SAMI. Esse é algo que nós já produzimos a nível hepático, só que a gente entrega numa ampola numa dosagem muito mais alta. Então é um anti-inflamatório, um antioxidante muito mais natural para o paciente. É diferente da dipirona, do cetoprofeno, que é algo feito no laboratório. Não que a ampola não seja feita no laboratório, mas ela é exatamente igual à ampola a substância que eu produzo a nível hepático, né? Então, por isso que a gente tenta trazer esse tratamento, digamos, endovenoso de forma mais natural possível, apesar de a gente ter um acesso venoso associado a isso, tá? As vitaminas do complexo B, elas também vão atuar na reposição da deficiência das vitaminas e, ao mesmo tempo, gerando um processo anti-inflamatório dessa paciente. Então, só para vocês terem ideia um pouquinho como a gente usa esse processo de desinflamação de via endovenosa e também ativação do metabolismo da Ana Paula. Aqui a gente tem algum depoimento para vocês entenderem que às vezes o paciente vem e já consultou em vários lugares, meio que continua com o mesmo desconforto, com a mesma dor e que não melhora. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de depoimento, a gente sabe, cara, a gente faz diferença na vida das pessoas. Esse paciente, não para falar nomes, mas é um paciente que veio com um desconforto parecido, só que ao invés de dor lombar, ele tinha uma dor abdominal. E era um paciente muito emagrecido, quase anoréxico. E ele sentia tanta dor que ele deixou de comer, então ele ficava cada vez mais magro. Esse aqui é o depoimento da filha dele, falando que, enfim, melhorou muito, já perdeu o medo de comer, né? Então isso é uma coisa bem interessante ali, quem trabalha com a nutrição também, que às vezes a pessoa tem muito medo de comer porque acha que vai doer mais, né? E esse paciente tinha feito exatamente isso, ele deixou de comer por muito tempo porque ele sentia dor abdominal. Então, enfim, foi o relato da filha dela falando que o acompanhamento multidisciplinar, no caso dele, fez total diferença, porque assim, eu não ia passar analgésico para ele. Ele tinha uma dor, por exemplo, de 5 em 10. Eu não passei medicação analgésica para ele, mas ele fez um tratamento bem interessante com a nossa equipe de nutrição e ele fez tratamento endovenoso para melhorar um pouquinho o processo inflamatório. Foi um paciente que foi até hoje nosso, enfim, vai no consultório, a gente fica muito feliz de recebê-lo, né? Mas só para vocês terem ideia. Quando a gente fala da parte da fisioterapia, o Edmar vai entrar um pouquinho mais com alguns detalhes específicos, mas aqui a gente falou da reabilitação funcional com fortalecimento de core, no caso da Ana Paula, uma terapia manual para alívio de tensões musculares e uma orientação ergonômica de atividades diárias, ou seja, o Edmar precisa falar para essa paciente como que ela pode sentar, por que ela deve fazer isso, como que ela pode levantar e como ela deve levantar da cadeira. Existe uma forma de levantar uma paciente que tem desconforto na mobilização. Então, assim, o Edmar jogaria um papel fundamental no tratamento dessa paciente, né? E além da prescrição de exercícios posturais, né? Até para manutenção do desconforto ali também. Quando a gente fala do aspecto psicológico, e a Leide vai entender um pouquinho mais em relação a esse ponto, né? Essa paciente tem cinesiofobia, ou seja, ela já tinha tanto medo assim de dor que ela não queria se mover. Então, era uma paciente que gerava uma tensão cervical significativa. Por quê? Ela tinha medo de que a dor dela piorasse. Então, uma dor que era de 7 em 10, ela não queria chegar de 9 em 10 ou de 10 em 10. Então, ela não se movia, ela era altamente tensa. Então, em teoria, quando a gente fala na redução do medo do movimento, provavelmente é um trabalho que a Leide tem que jogar de forma bem interessante, porque a paciente tem que se desafiar a fazer outras coisas, né? Para ela desfocar um pouquinho dessa dor, para ver se ela consegue, até para ver os limites que ela consegue tolerar também. Existem estratégias de enfrentamento da dor, da parte psicológica. Então, a TCC joga um papel fundamental, né, Leide? Então, assim, a Leide depois pode abordar um pouquinho mais para dar a visão dela no tipo de paciente como a Ana Paula. E, enfim, intervenções sobre a qualidade do sono dessa paciente vai ser bem importante ali também.
Em relação à parte nutricional, né, foi optado por uma estratégia mais anti-inflamatória, rica em ômega 3, vegetais e grãos, com foco na redução do peso para melhora da sobrecarga lombar. Se vocês lembram, a Ana Paula é um paciente de sobrepeso, então era fundamental o processo de emagrecimento. E aí a equipe de nutrição entrou basicamente com o intuito de balança calórica negativa para a gente ter essa melhora no ganho estrutural dessa paciente. Na verdade, a perda de peso, tá? Principalmente gordura, né? De massa muscular que a gente está falando, né? Perda de percentual de gordura. E a educação alimentar para adesão de plano terapêutico. Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil que vocês têm na parte da nutrição, de convencer o paciente de vocês a fazer o que em teoria deveria ser feito. E quando a gente fala no papel, por exemplo, da Ju, na parte do treinamento, educador físico, a ideia sempre é começar do mais leve, foi o que a gente estava comentando com o Marcos, né? Até conseguir incentivar um pouquinho mais esse paciente a ir além. Mas em teoria, indicação de exercícios leves, enfim, melhoras progressivas ali, principalmente em relação à parte de pesos, caminhadas supervisionadas, exercícios com piscina como hidroginástica, né, foi uma das coisas pautadas para a Ana Paula, além do monitoramento de limitações físicas também, né. Enfoque também na liberação de endorfinas para o alívio de dor, ou seja, isso é feito em conjunto tanto com a parte do educador físico, quanto do fisioterapeuta, quanto da equipe médica e medicamentosa. E quando a gente fala na equipe da enfermagem, né, a gente pensa que não, mas assim, primeiro, pegar um acesso no paciente já não é fácil, né? Ai, tenho medo, tenho desconforto, ai, eu não sei, um ambiente seguro não é, ela está preocupada com o clima, mas na verdade não está preocupada com o clima, ela está preocupada se a Júlia vai errar o acesso e fica aquela tensão dentro da sala. Mas as meninas que trabalham ali no hospital, elas sabem que ela tem que dar conforto, o paciente tem que respirar, às vezes tem que deitar a maca, tem que tomar água porque o acesso de primeira não funcionou, então tem todo um cuidado sobre isso, né, com a terapia endovenosa. Independente da terapia endovenosa ou não, que nesse caso foi optado, mas digamos, às vezes o paciente ele não está comigo para me perguntar o que está sendo medicado, né? Ele vai lá e vai perguntar para quem? Para a Júlia, para a enfermeira, né? Ai, o que é isso? Ai, dá algum efeito colateral? Como que faz isso? O que eu vou sentir amanhã? Meu xixi vai sair rosa? São essas perguntas que eles fazem, porque ele vê um negocinho ali, rosinha, ele acha que vai fazer xixi rosa. Então são essas perguntas que às vezes a gente já tem que estar um pouquinho na ponta da língua, enfim, com treinamento, porque, por exemplo, existem medicações da parte, enfim, da parte dexametasona, por exemplo, corticoide, que ele gera algum desconforto no paciente no momento da aplicação, né? Então é nosso papel, digamos, principalmente o papel das meninas ali, com o paciente ali em contato, falar, olha, você pode sentir esse desconforto, já deixar ele mais estável, mais tranquilo, né? Porque é um momento de muita tensão, né? Muitas vezes. Então, com a nossa equipe de enfermagem, a gente monitora o uso das medicações para maior adesão, realiza procedimentos injetáveis e faz orientações ali de efeitos colaterais e ajustes necessários, além do manejo e uso correto da medicação indicada. Então, o que acontece? Eu peguei esse exemplo basicamente para a gente pensar que realmente trabalhar sozinho no paciente com uma dor crônica é quase missão impossível. A ideia é que nós, profissionais da área da saúde, a gente perde muito tempo em encaminhamento. A gente não perde, a gente investe, mas a gente perde mandando porque a gente tem que esperar o retorno e que o fulano mande mensagem, enfim. Então acaba sendo algo muito moroso. Quando a gente fala dos planos terapêuticos, existem planos feitos, mas separadamente. Às vezes a Ju não sabe o que a Edmar fez, ela não sabe o que eu fiz, ela não sabe se eu prescrevi hormônio. Como que ela consegue evoluir com esse negócio? Ela não tem a menor ideia. Os pacientes se sentem muito desmotivados, que ele vai falar, ai, mas eu tô fazendo tudo e ainda continuo mal, mas assim... Cara, é questão de, primeiro, calma, paciência e ver o que pode ser encaixado, o que pode ser melhorado também, mas muitos pacientes com esses encaminhamentos sentem bastante desconforto, né? E falta credibilidade, às vezes, nele mesmo acreditar, será que eu vou melhorar dessa dor crônica que está aqui há tantos anos, né? De perder a esperança, né? E não é essa a ideia, por isso que existe muita frustração por parte dos pacientes nesse tipo de dor. Mas, em teoria, mais de 90% dos pacientes, eles relatam melhora já no primeiro mês com estratégias interativas e multidisciplinares, porque ele sabe que ele está sendo visto por todas as especialidades, né? Então é uma coisa bem interessante. Aqui é um outro depoimento de uma paciente nossa há muitos anos, ela já mora fora, enfim, que ela, às vezes ela não consegue entender como que a gente consegue justificar muitas coisas para ela. Mas é porque a gente já atende há tanto tempo, a gente já sabe quais são todas as etapas do paciente. Quando a Graça pega um paciente que ela vai, olha, você vai fazer isso, você não vai sentir dor, mas amanhã você vai acordar inchada, daí depois vai ter isso. Ou seja, a pessoa você faz magia, não, a gente não faz magia, a gente conhece o que faz, a gente sabe o que faz. Então, para o paciente, meu Deus, ela sabe muito. Não, a gente não sabe muito, a gente sabe do que a gente faz, né? Só que o que acontece? A gente tem que passar essa segurança para o paciente, que quando a gente fala para o paciente tudo o que vai acontecer mais ou menos ali com ele, ele fala, ah, então tá.
tô segura, então tá tudo certo, ela já tá falando tudo que vai acontecer comigo. Por mais que não saia como tá no script, exatamente como tá no script, ele já sabe. Ai, tá, então mais ou menos amanhã eu acho que eu vou acordar meio cansada, mas aí depois eu vou acordar inchada, mas tá tudo certo, é normal. Se sentiu segura, ele não vai ficar ligando pra gente falando, olha, tô mal, será que aconteceu alguma coisa, será que o procedimento foi errado? Não, porque eu já expliquei pra ele qual que seria todo o caminhar do processo do paciente. Então isso faz bastante diferença na vida deles, por isso que é nosso papel sempre estar toda hora, olha, orienta, explica o paciente o que a gente vai fazer, por quê, quanto tempo, quais são os passos, qual que é o próximo passo, né? Então é bem importante ali. A gente pode pensar em algumas soluções parciais, né? Pacientes da área da saúde, a gente sempre pensa como ajudar, né? Então, existem formas de você pedir ajuda de um colega da faculdade, perguntar a opinião de quem trabalha com você ali do lado, perguntar para o ChatGPT, né? Enfim, tá tudo na moda, então pergunta lá para ele, vamos o que ele fala, né? Vamos ver se ele sentiu o que o paciente está sentindo 7 em 10. Também existe uma outra possibilidade, né? Fazer somente o que é da sua competência e vida que segue. É uma coisa bem difícil, porque às vezes a gente tem que estar ali na hora do paciente, tá aí agora, eu falo que encaminho, não encaminho, eu faço o que eu faço. Então é bem difícil. Então, fazer somente o que é da sua competência e pedir para o paciente buscar ajuda com os profissionais para complementar o seu serviço é uma opção? Sim, claro que é. E muitas vezes é a nossa obrigação fazer isso, tá? Quando fica num trabalho muito moroso, né? Ele não só vai atrás da ajuda que a gente recomendou, né? Ele vai falar, tá, fui lá, paguei, ela tá fazendo trabalho, mas ainda assim, tentei de tudo, nada. Então fica aquela coisa, tá, ele indicou, não foi porque ele não estava afim e ainda fala, tô tentando de tudo e nada funcionou. E a pergunta é, e se esse paciente buscar a ajuda que a gente indicou, certo? Você ainda assim vai depender de uma pessoa que muitas vezes não está preocupada em fazer a diferença na vida dele. Porque, em teoria, o nosso ciclo de atendimento ele começa, ele tem um início, meio e fim, só que antes de finalizar, a gente tem que ter um novo contato, uma reabordagem. Por quê? Um paciente com dor crônica, ele sempre vai ser um paciente que precisa de ajuda. Independente de mais ou menos, com ou sem medicação, a gente precisa toda hora pensar em estratégias de como ajudar esse paciente, né? Então, ainda assim, vai ser um ciclo que não se renova, né? E ele pensa que o tratamento termina quando a amitriptilina dele finaliza. E ele não entende que, em teoria, é por um bom tempo até a gente fazer desmame. Mas é culpa do paciente? Não, é culpa nossa de não explicar bem como seria o passo a passo dele. Eu vou botar um áudiozinho aqui pra vocês, é um áudio da Gabi. Foi uma coisa muito espontânea da parte dela. Mas foi muito legal, assim, sabe? Porque daí a gente começou primeiro com a Crio, nas costas da Dalva, né? E aí depois que acabou, a Graça já foi fazendo ali a luz pulsada no braço dela. E aí quando ela terminou de fazer a luz pulsada no braço, eu fui pro outro. Daí enquanto a Graça tava fazendo ali a aplicação com a Yaman, eu tava no outro braço fazendo a luz pulsada. Aí tudo isso a gente conversando com ela, né? Ela falou assim, ai Gabi, você tinha me comentado que dava pra fazer a luz na mão, eu queria fazer na mão. Dá pra fazer, não sei o quê? Quanto que é? Deu, não, a gente faz cortesia pra ti, Dalva. Daí eu peguei e fiz na mão dela assim, Lari, ela amou. Fiz numa mão assim, passei o gel, tudo, aí depois quando eu acabei eu falei pra ela comparar. Nossa, ela ficou chocada assim, chocada. Ela falou, meu Deus, eu adorei, não sei o que, nossa, eu vou querer fazer. Fala com a doutora pra ver quantas sessões eu preciso fazer, porque eu quero fazer, eu adorei tudo. E aí, tipo, foi um atendimento muito gostoso, assim, sabe, porque ela falou toda hora, a gente conversou com ela também. E aí eu sei que no final, ela assim, ai, vocês vão ganhar um abraço hoje. Daí ela, tipo, ela abraçou a Graça. Nossa, ela saiu, tipo, muito feliz, muito faceira, assim, sabe? Ela falou que ama vir aqui, adora a gente, tudo. Foi muito legal, assim, muito legal mesmo. Ela saiu bem feliz hoje. Foi algo tão espontâneo que a Graça e a Gabi experienciaram, que quando você promove um bom atendimento, a paciente fica muito feliz. E ela se sente muito renovada, porque ela fala, cara, aqui eu tô segura nesse ambiente, né? Então, eu posso vir, eu vou lá, e ela fala, você vai entrar comigo, né? Tá, então ela tá toda hora ali se sentindo segura, então porque é um ambiente muito acolhedor. E ela sabe se acontecer alguma coisa, ela vai pedir ajuda, daí a Gabi vai entrar em contato comigo, daí ela vai mandar a Graça, daí depois ela vai fazer outra coisa, porque, cara, ela já é minha paciente há muitos anos, ela continua indo lá, fazendo vários procedimentos, e independente da parte financeira, que tem uma parte financeira envolvida, mas é algo que nos dá, né, falando com a Gabi ali, é muito rico pra gente poder receber esse tipo de depoimento, porque é algo tão espontâneo, tão natural, que você fala, cara, não precisa fazer muito para ter um feedback desse, né? Você pode falar um pouquinho, Gabi, como que foi? Com essa paciente, ela é engraçado porque quando eu comecei lá na clínica e ela relatou isso pra gente, que ela falou assim, não sei, eu não levava muita fé dessa menina. Então, assim, foi uma construção de 1 ano
para essa paciente entregar a segurança dela para mim, sabe? Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas. Ela já confiava na doutora, ela começou a confiar em mim, agora ela tá tendo atendimento com a Grácia. E esse último atendimento que a gente fez dela foi muito legal. É muito bom tu ver uma paciente se sentindo cuidada, se sentindo confiante com o que a gente está fazendo. E ela faz várias perguntas, a gente explica para ela tudo. E ela continua ali, ela continua indo com a gente. E assim, no final de tudo, ela deu um abraço em mim na Grácia. Na Grácia. Como falou assim, nossa, eu me sinto muito bem aqui. Isso é muito bom. Tenho certeza que em vários lugares não tem esse mesmo cuidado que a gente tem. Então é muito importante. Com essa mesma paciente, ela faz sempre uma temporada fora do país, enfim, essa mesma paciente que a Gabi acabou de falar, ela sempre estava com muito desconforto lombar, né? E eu entrei em contato com o Edmar, eu falei, Edmar, olha só, essa paciente já fez ressonância, ela já fez tomografia da região abdominal, já fez tudo, ela tá bem redonda para você, pelo amor de Deus, ajuda essa paciente que ela vai viajar em um mês. Aí eu, pelo amor, faz qualquer coisa. Enfim, medicação, faz tudo, milagre faz. Você também, milagre, porque ela merece seu milagre. E enfim, ela foi no Edmar e foi muito interessante porque ela saía gritando e depois tá tudo bem. Ai, não sei, eu tô mal, mas aí depois ela ficava bem e eu ia desmamando o tramal e eu já não usava mais, ela já não me pedia mais receita. Eu falo, ela tá bem? Ela tava tão bem que ela esqueceu. E conversando com ela, depois da temporada dela fora, eu cheguei pra ela e falei, você nunca mais me pediu... Eu já sabia, né? Porque eu conversava com o Edmar e tudo. Eu falei, você nunca mais me pediu a receita do tramal? Ela, porque eu não sinto mais dor? Eu falei, pois é, né? Por que será? Eu dei analgésico quando ela tinha dor, mas não fui eu que tirei a dor dela. Foi o Edmar que tirou a dor dela. É como a gente tava falando, né, Ju? Eu não consigo fazer tudo sozinha. Mas ela vai lá na Grácia, ela confia na Gabi, daí o Edmar faz o trabalho dela. Ela fica o quê? Super feliz. E eu não uso medicação. Só que ela esquece. Isso influencia muito, porque o psicológico, ele é mais que 50%, né? Uma dor crônica, ela ou pode minimizar ou pode potencializar com o emocional psicológico. Então, eu acho que o que a gente fez, né, não só com a Dalva, e, enfim, a energia da equipe passa segurança para os pacientes e eles têm segurança, se sentem cuidados, super bem no ambiente, então isso também vai colaborar com certeza no tratamento, vai dar um efeito muito melhor. Não espera ter que botar um tramal de volta para ela voltar a consultar com você. É um tratamento constante, é uma paciente que sentiu dor por muitos e muitos meses. Por que ela tem que voltar a sentir dor para me pedir receita para eu falar, volta lá no Edmar? Não! Manda mensagem para ela, olha só, temos que reavaliar, fazer isso e aquilo, porque ela vai voltar a sentir dor. E ela não precisa ter hérnia lombar para sentir dor, ela tem esforço por lesão, ou seja, ela tem um esforço repetitivo, então ela vai sentir desconforto. Então não espera sentir esse desconforto para citar a paciente para fazer nova coisa. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. E eu falo ali que as meninas, a Luana e a Gabriele, elas jogam um papel fundamental porque elas vão mandar mensagem para o paciente, vão falar, tá tudo bem, e a receita tal, e depois isso e aquilo, então a gente fica no pé toda hora, né? Mas para quê? É para nós? Não, é para o paciente, a gente abraça a dor do paciente, a gente fica e maneja ela toda dentro do consultório, isso é bem legal. E, em teoria, vim aqui mostrar um pouquinho para vocês do meu produto digital. Hoje em dia, a gente tem duas vertentes lá no consultório. A gente trabalha com parcerias e eu estou lançando produto digital também para ajudar um pouquinho mais aqui, principalmente os profissionais que trabalham na área da saúde, a manejar esse tipo de desconforto para ter um pouco mais de segurança. Escolhi a dor crônica porque é algo muito comum, né? Mas existem outros tipos de dor que, em teoria, a gente escuta todos os dias, toda hora, processo de emagrecimento, enfim. Mas trouxe esse exemplo para vocês tentarem entender que, assim, não existe nada mais recompensador do que escutar um relato desse, escutar o relato de um paciente como o nosso, tá? E mais uma vez, sozinho eu consigo? Não, eu só consigo quando eu estou em equipe, quando eu estou em conjunto, quando eu ligo para um, quando eu ligo para o outro, né? Então, a ideia é dar um pouquinho mais de confiança para vocês quando vocês falam da dor dos pacientes de vocês. Eu não tenho problema nenhum em receber áudio, olha só, tô com o paciente assim, o que eu faço? Talvez eu não responda na hora, mas talvez responda um pouquinho depois. Isso gera mais segurança também. A ideia é dar um pouco mais de clareza, onde muitas vezes o paciente fala, já tentou de tudo. E a gente sempre fala, já tentou de tudo mesmo, né? Porque o paciente já não sabe mais o que fazer, que ele já fez tanta coisa, às vezes mais do mesmo, mas nunca deu certo. E às vezes é só um detalhezinho tão pequeno que faz uma total diferença. Às vezes é uma mensagem a mais, é uma explicação a mais, uma dosagem que foi equivocada, que a gente poderia ter ajustado. Acho que todo mundo está aqui presente, né? São pessoas que eu confio muito no trabalho.
tanto porque a gente trabalha diretamente quanto indiretamente, porque a gente tem pessoas em comuns, né? Então, eu não colocaria na mão de pessoas que eu não conheço os meus pacientes. Eu sempre falo isso, porque eu preciso de uma segurança técnica dos profissionais que estão por aqui. Então, assim, vocês jogam um papel muito importante com os pacientes. Assim, nunca se sintam desprezados e menosprezados por isso. O papel de vocês é tão importante quanto o meu. É tão importante quanto o do Edmar, é tão importante quanto o da Leide. Eu tirei a Leide do resguardo, eu acho. Eu tô saindo porque grávida, tô te passando o contato de uma colega minha que eu confio. A paciente falou, cara, assim, ó, passei um tempo com a Leide, já foi difícil me abrir com ela, eu vou com quem? Eu vou esperar até ela voltar. Eu falei, mas você não pode esperar até janeiro? Não, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Eu falei, não. Peguei meu telefone, ela saiu do consultório. Leide, pelo amor de Deus, não sei o que você tem que fazer, mas assim, ela só confia em você e eu não posso fazer mais nada. Olha, já tá medicada, já tá com medicação ajustada, ela precisa de você, ela não precisa de mim, ela já tá aqui, já tá tudo certo. Se vira. O que ela fez? Mas porque ela quer me ajudar? Não, porque ela é abraçador da paciente dela. Você entende? Eu só falei assim, Leide, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu não sei mais o que colocar pra ela quer você e ela precisa. A Leide tá sacrificando, sim, ela tá sacrificando, mas ela tá fazendo muito pelo paciente dela também. E o paciente dela reconhece isso. Toda consulta que essa paciente vem comigo, ela fala no mínimo 3 vezes da Leide. No mínimo, tá? Assim como ela fala do Edmar também. É uma coisa tão rica, por isso que eu falo, as pessoas que estão aqui jogam um papel super importante e não é diferente do meu. Eu acho que o peso é muito parado, sabe? Porque, por exemplo, a Leide vê essa paciente com muita frequência, eu não vejo com muita frequência. O meu papel, ele é tão importante quanto o da Leide, do Edmar. Cada um joga um papel nessa paciente, só que com frequências diferentes, né? Às vezes eu vejo a paciente a cada 3 meses, a Leide vê semanal, o Edmar vê semanal também. Então, assim, cara, cada um no seu quadrado, mas essa paciente, ela precisa ser abraçada, porque senão vai dar ruim, né? Esse aqui é um outro depoimento de uma paciente que também tinha uma dor crônica, né? A Fabiola, na verdade, proporcionou esse evento junto com um evento bem descontraído, era um café. Essa paciente tem uma dor lombar há muitos anos e a gente trocou uma ideia nesse lugar, a gente se conheceu e depois ela veio fazer atendimento no consultório. E do mesmo jeito, ela se sentiu tão abraçada com cuidado, com orientação, mas assim, é porque eu faço um trabalho espetacular? Não, é porque eu não trabalho sozinha. Eu tenho o maior prazer, não existe concorrência, eu tenho um prazer de mandar os pacientes para as pessoas que eu confio. E eu faço de forma muito natural. Mas ela cobra, gente. Mas é que tudo tem que ser cobrado, porque sabe por quê? Todas as vezes que eu me questionei na vida se era a medicina que eu queria, todas as vezes eu compartilhei isso com o Edmar uma vez, né? Todas as vezes que eu falei, porra, eu estudei 18 anos da minha vida, fiz cursinho desde a 8ª série, e todas as vezes que eu me questionei se era medicina, foram as vezes que eu não estava sendo bem paga. Mas é porque eu não amo o que eu faço? Não, porque eu não estava sendo bem paga pelo que eu faço. Então, assim, eu amo o que eu faço, mas se eu não consigo cobrar pelo que eu faço, cara, daí não faz sentido para ninguém, nem para mim, nem para vocês, nem para o paciente. Então, por isso que eu falo, não tenham vergonha e receio de cobrar. Muito pelo contrário, saibam cobrar. Porque eu conversei com uma colega da Leide, uma psicóloga muito boa, e ela cobrava R$130 a hora dela. Sabe que paciente vai pagar R$130 a hora dela? Nenhum, porque eles não vão valorizar o trabalho de R$130. E eu fiz um desafio com ela. Eu entreguei para ela a minha irmã. A minha irmã é bipolar, ela é super crítica. Eu conversei com ela, eu falei, cara, eu acho que ela é criteriosa, mas 130, até eu desconfiei. Pô, R$130 não paga nada? A minha irmã foi nela. A minha irmã tá com ela há 1 ano. A minha irmã nunca ficou com nenhuma psicóloga, tanto tempo quanto ela. E ela cobrava R$130. Eu falei, cara, esquece, as pessoas não vão valorizar nunca o seu trabalho cobrando R$130. Só que o nosso problema da área de saúde, a gente não sabe precificar as coisas, a gente não sabe valorizar a nossa hora. É problema do cliente? Não. É problema que a gente não tem essa carinha e falar bem assim, cara, custa tanto. Você tem que ter um valor que você se sinta confortável de cobrar. Recebi um não de uma pessoa que me perguntou a hora. Você recebeu não, mas como que você falou qual o valor da sua hora? Ela me perguntou o valor da minha hora e eu falei o valor da minha hora. Falou, vamos fazer assim? Vamos fazer o caminho contrário? Se alguém te perguntar o valor da sua hora, você fala, como que eu posso te ajudar? Sim, eu preciso que a minha filha aprenda inglês. Tudo bem, a sua filha vai aprender inglês com qual intuito? Ah, eu quero que ela aprenda porque eu só quero que ela se comunique. Ah, mas vocês vão viajar? Ah, sim, a gente vai viajar porque a gente viaja todos os meses para os Estados Unidos, vamos fazer isso. Ah, e ela pretende fazer intercâmbio? Não, porque eu ensino várias crianças e várias delas querem fazer intercâmbio, estudar fora. E ela já bota no contexto da criança. E no final das contas, ela vai contextualizar e a mãe dela vai falar mais coisas sobre a criança. E ela vai tendo mais arsenal para depois falar, a gente pode fazer isso.
e levar ela depois um hour conversation, fazer aquilo ali e no final das contas, mas você queria saber a minha hora, né? Sim, a minha hora custa tanto. Ela vai fechar ou não vai? Claro que vai! Agora, se a Jéssica fala, minha hora custa tanto, e a pessoa fala, é muito caro, sabe por quê? Ela não viu valor no trabalho da Jéssica. E eu conheço a Jéssica há muitos anos. Ela dava aula pro meu filho na pandemia. Jéssica, confio em você. Senta aqui e fica com meu filho. Cara, meu filho tinha o quê? 3 anos. 3 anos. Meu filho nem falava. A Jéssica ia na minha casa dar aula pro meu filho. Porra, a Jéssica é de confiança? Claro que é. E quando a pessoa falar, não, ela não quis me pagar a hora, eu falei, porque ela não viu o seu valor. Mas é obrigação dela saber o seu valor? Não, você que tem que mostrar o seu valor para ela. É isso que você... É a mesma coisa. Só que às vezes vocês não contextualizam o negócio. Vocês vão lá, sim, a minha hora custa tanto. Não, contextualiza. Fala porque a sua hora é importante. E que independente do valor, porque essa pessoa tinha dinheiro para te pagar. E você sabe que tinha. Mas essa pessoa ela não viu o valor porque você não se deu o valor. E ela ainda não sabia o seu valor. Ela sabia indiretamente, né? Mas assim, você pode se vender melhor. E não é vender para ser mercenário. Não, porque a nossa hora é muito importante. Aqui só tem profissional na área de saúde ou de outras áreas que a gente, pelo menos que eu confio. E se eu confio em vocês, pelo amor, quem são vocês para não confiar em vocês, né? Pelo amor de Deus. A ideia desse produto digital, ele começou basicamente para profissionais da área da saúde, para ajudar, enfim, a gente se valorizar, se vender um pouquinho melhor, mas a gente expandiu isso para outras áreas também, porque no final das contas não importa o produto, importa a postura que a gente tem quanto à nossa venda e o que a gente quer para o cliente. O cliente da Jéssica, ela quer ter aula de inglês. O cliente às vezes vem para o Edmar porque ele está com dor. Ou às vezes ele vai lá para a Graça porque ela quer fazer, não sei, uma higienização profunda de pele. Não importa o produto. Importa a forma que a gente encara a dor do cliente. Sempre é isso. O produto digital, na verdade, surgiu para profissionais da área da saúde e agora ele está sendo aberto para outras pessoas porque a gente vê que, assim, a gente sempre tem um papel fundamental na vida das pessoas, sempre, independente da profissão, independente do produto que a gente venda. Basicamente, esse aqui a gente tinha desenhado um pouquinho para especificamente fazer para profissionais da área da saúde com o intuito de ajudar no diagnóstico, porque muitas vezes a Graça, ela tem, deu o exemplo da Graça porque ela está aqui, será que é isso? Será que eu posso usar esse ácido? Mas, Lari, você consegue prescrever o ácido retinóico? Claro que eu preciso, eu posso, quanto você quer? Está aqui, a receita ácido retinóico, porque ela não pode prescrever. Eu posso? Claro que eu posso. Ácido tranexâmico, você consegue para mim porque eu quero tratar a Júlia que ela tem melasma. Só posso. Júlia, estou fazendo a receita ácido tranexâmico, quem que vai aplicar? A Graça, porque ela vai fazer microagulhamento e vai olhar ácido tranexâmico. Ela não tem como fazer a receita, mas eu tenho, porque ela me pediu ajuda. A ideia de gerar planos terapêuticos é um plano que nos deixa seguros e deixa o paciente seguro porque ele já sabe qual que é a cronologia, a ordem do que vai acontecer. Todo mundo se sente segura. Existe a previsibilidade financeira também. A Ju falou assim, uma coisa bem interessante que eu sempre escuto com frequência. Eu não gosto de fazer planos longevos, porque vai que acontece alguma coisa e eu vou lá e enchi o saco, ou ele encheu o saco e eu vou lá e tenho que desistir. Vai lá e devolve o dinheiro, Ju. Mas nesse meio tempo, se você já tem pacientes que já ficam há muito tempo com você, cara, você está vendendo para as pessoas que você já tem confiança. Fulano vai sair, eu vendi o plano de 1 ano para ele, vai lá e devolve pro cara e tá tudo certo. Mas nesse meio tempo você tem segurança, você não precisa cobrar pro cara todos os meses, porque todos os meses ele vai estar lá? Vai estar. Mas sempre toda hora. Então, o pagamento do mês. O pagamento do mês. O pagamento... Fica chato. Se ela já vendeu o plano de acompanhamento para a pessoa, fechou, já deu tudo certo. Segurança para ela, segurança para o paciente, que ele vai manter a hora dele. Começa esse negócio. Vai recuperar a aula? Beleza, você tem 2 meses para recuperar a aula. Depois disso, passa... mas eu não tenho tempo para colocar... Ju, vamos lá. Todo mundo que está com você sabe. A Ju não tem muito horário disponível. Você quer mesmo assim? Fale para o paciente, olha, eu tenho uma hora muito escassa, porque eu tenho tantas horas para dar para treino e hoje eu não tenho vaga. Se surgir uma opção é no sábado. Tá tudo bem para você? Aí o paciente, meu Deus, tá tudo bem então. Mas ela já foi clara com o cara. Ela já foi clara, se já foi clara, tá tudo certo. Então, o fato dela ter que devolver um dinheiro, por exemplo, porque ela fechou um contrato, mas o fulano não quer mais, é frustração? Não, é justo, tanto para ela quanto para ele. Mas nesse meio tempo, ela já teve 6 meses que ela não se preocupou em ter que mandar mensagem pro cara. A mesma coisa que eu falo pra Jéssica, meu Deus, Jéssica, tá todos os meses lá na casa da fulana, vai lá e cobra isso antecipado. Não adianta vender consultas avulsas, não adianta vender, eu vou fazer isso, daqui a 2 meses eu vou mandar mensagem pra você, de jeito nenhum. Enfim, aqui eu fiz um resumo da mentoria, né? Basicamente a gente fala de 6 encontros grupais de 2 horas. E por que eu falo encontros grupais? Porque a minha dor é a mesma dor da Ju, que é a mesma dor da Jéssica, é a mesma dor da Fabiola. Porque a gente trabalha com público e a gente vende serviço, a gente vende produto. E é a mesma dor, ou seja, a objeção de um paciente que a Gabriela escuta é a mesma objeção que a Ju escuta, é a mesma objeção.
qual que é o jogo de cintura que a gente tem? O que a gente pode fazer para melhorar a objeção, de melhorar a cobrança? Por que a gente faz isso? Porque assim, independente do produto, a gente tem que se promover, a gente tem que se vender, a gente tem que saber cobrar por isso. Só que às vezes a gente não sabe, né? Então, basicamente, os encontros ali seriam grupais e a cada 2 horas e a cada 15 dias por 3 meses. Quando é necessário, a gente solicita alguns exames, né? Mas muitas vezes, enfim, não é necessário. A gente tem um acesso à nossa equipe multidisciplinar, que hoje em dia conta com vários parceiros, o Edmar é um deles, enfim, tem várias pessoas que a gente trabalha direto e indiretamente também. E a gente já tem vários eventos de forma online, poucos presenciais, mas de forma online, para a gente poder interagir e poder aumentar o nosso ciclo de indicações, né? Que, como eu falo, para mim é um prazer poder indicar para todos vocês. E algumas videoaulas, mas enfim, eu acredito que é muito nas reuniões a gente consegue ter muito mais arsenal terapêutico, na conversa, no discutir, não, fiz isso, não deu certo, a Gabi recebeu não, por que você recebeu não? E a gente vai trabalhando. E a parte da consultoria financeira foi o que a gente já tinha comentado da precificação. A gente não sabe cobrar e não sabe por que cobrar, né? E acaba que a gente se frustra por isso. E por que eu gosto de dar esse exemplo assim? Porque os 5 mil reais, eu tenho que me sentir confortável no valor que eu cobro. Se eu não me sinto bem paga, o que eu vou dar? Serviço de bem meia boca. Eu quero isso? Não. Porque eu não quero atender uma paciente meu de forma meia boca. Pelo menos essa é a conduta que eu tenho até hoje, certo? Então tem que ser paga por isso, eu tenho que estar confortável com isso também. E eu fiz um cálculo, eu falei, tá, mas todo mundo vai ter esse dinheiro para me pagar? Até brinquei com uma Jéssica, eu falei, Jéssica, vamos fazer assim? Se você não conseguir vender o produto 3 e 4, o que eu te falei, Jéssica? Não me paga. Se eu estou ensinando a Jéssica a vender, basicamente, controlar o paciente dela. Se ela não consegue vender, cara, então não me paga. Mas eu tenho tanta certeza que ela vai vender, que eu falo bem assim, cara, se você não vender, eu te devolvo o dinheiro e ainda te atendo o mês no meu consultório de graça. Com a equipe de enfermagem, com tudo, pago para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho certeza que ela vai vender, porque ela tem o mais difícil, é o público. Que hoje tem que pagar para ter, por exemplo, um lead que às vezes sai muito mais caro, porque assim, ó, às vezes o paciente que vem por indicação é um paciente de 90% de fechamento. A Ju é muito boa, vai lá, o que ele vai fazer? Nem vai perguntar, só vai lá e vai fechar com a Ju. Por quê? Porque a gente está indicando. Agora, o paciente que vem da internet, a gente tem que, faz isso, faz aquilo. E às vezes você já tem os clientes, cara, é só trabalhar o cliente, entendeu? Então, eu tenho dúvida que a Jéssica vai vender? Não tenho a menor dúvida. Só se ela não botar em prática, a gente está conversando. Só que é o nosso problema. A gente tem medo de cobrar. Se a gente tem medo de cobrar, a gente não vai ser bem pago. E eu fiz basicamente um desenho, ali para a parte da nutrição, que é um profissional que vê o paciente de forma mensal. Você consegue atender um paciente semestral uma vez por mês? Se você consegue atender, é muito fácil pagar esse tipo de mentoria, digamos. Por quê? Porque com um paciente que você vende por mês, um paciente no mês, outro no segundo mês e outro no terceiro mês, você já pagou a mentoria. E eu tenho certeza que cada uma aqui atende muito mais que um paciente, certo? Mas eu ainda tenho sessões em aberta. Paciência, sua obrigação é ir fortalecendo esse paciente para ter um novo ciclo de quê? De compra. Porque se você não consegue fazer isso com o seu cliente, é problema do cliente? Não, é porque ele não entendeu a sua importância na vida dele. Então a gente tem que ter essa capacidade de ir renovando o ciclo, né? E por isso que eu fiz essa conta ali com 3 planos semestrais. Basicamente a mentoria está paga, né? E mais uma vez, né? Fiz a ideia do plano semanal a 2.000 como exemplo ali para você que trabalha com a nutrição. E 3 planos semestrais a 6.000 reais. Então, assim, é basicamente a partir do 3º cliente você já começa a ter lucro. É muito básico e eu tenho certeza. Você precisa vender para 15? Não. Vende para 2. Às vezes já é o que você ganha onde você trabalha. Então, quem trabalha com high ticket, que a gente chama, que é um produto com um valor um pouquinho mais elevado, não precisa fazer volume. Cara, vai lá e vende um acompanhamento pro cara, porque toda hora você vai lá falar da importância, cara, o cara já sabe a importância, vai lá e vende esse negócio para ele, porque eu sei que ele precisa e você sabe tanto quanto eu, entende? É mais ou menos essa ideia, de não vender coisas avulsas, não existe isso, não é bom para nenhum dos lados. Então, basicamente, eu fiz aqui um gráficozinho, né, falando basicamente como se fosse um cliente por mês, que a gente tem muito mais que isso. Então, a partir do 3º mês, assim, a gente já teria um certo ganho, pensando ali que os 5.000 foi um valor investido, tudo para lá, para cima, é lucro de vocês. E eu falei, eu tenho certeza que vai vender muito mais. Porque o exemplo que a gente pega, por exemplo, com dor crônica de um paciente, você consegue aplicar para um paciente que tem, que precisa de emagrecimento, um paciente depressivo, um paciente que tem uma dor cervical, um paciente que tem histórico de dislipidemia, que está hipertenso, que vai lá porque quer fazer um tratamento com a luz pulsada. Cara, você consegue aplicar para qualquer área. É a mesma coisa. É basicamente isso ali, mas para vocês entenderem que às vezes o início você fala bem assim, é caro. Sabe por que é caro? Vocês nunca viram isso assim, dando volta. Mas quando a Gabriele fala para um paciente, ou para o Marcos, não, seu Marcos, aí você quebra comigo. É porque ele não tem dinheiro? Não, é porque ele é negociador. Mas ela também é. Ela tem 1,5 m, é loira, cara de boneca.
mas ela sabe negociar tão bem quanto o Marcos. Então, às vezes a gente pega muito pelo pessoal, de falar tipo, ela me deu um não. Não é por você, ele que tá deixando de ganhar porque ele não fechou com você, você entende? Você tá ali, disposta, é o seu trabalho, é o seu tempo, você tá ganhando por isso. Mas, cara, se ele não fechou com você, é problema dele. Se ele fechar com outra pessoa, né, a gente brincou, foi lá pro educador físico, foi pra outro. Cara, vai voltar. Você sabe que ele vai voltar. É isso, é sobre isso. E a pergunta é por que investir agora? Porque a gente sempre vai barrigando as coisas, a gente vai deixando para trás, vai deixando para lá. No final do ano tá todo mundo desesperado, a gente pega muitos pacientes no desespero, mas não pegar no desespero porque a gente quer vender, mas porque a gente sabe que depois vai ficar pior. Porque se o Edmar não for lá e pegar no pé dessa paciente, ela vai voltar, precisa da receita do Tramal. Então uma dor que estava 7 pontos em 10, ela vai para 5 em 10, vai para 3 em 10, ela vai ser curada? Não. Deixar para depois, deixar para... Cara, é assim, mas mais uma vez, quem sabe do bolso de vocês são vocês, não sou eu. Hoje em dia eu tenho uma segurança financeira boa, mas por quê? Eu dei cara a tapa, recebi um monte de não. Eu falei, e aquele paciente... Me falou, não, o problema do paciente não, mas eu também tive receio de vender para ele. Mas por quê? Porque a dor era minha, não era dele. Beleza, ele não tinha 15 mil para me pagar, mas eu fui lá para outra, vendi 18 mil para a mesma, eu vendi 15 mil e depois para outra vendi 8 mil. Mas por quê? Porque eu sou boa vendedora? Não, eu não sou boa vendedora. Eu penso na dor que ela me pediu para curar. Eu penso nela. E o que ela vai fazer? Ela vai pagar. Ela vai pagar para mim? Ela vai pagar para o Edmar? A questão da precificação é problema nosso, não é do cliente. Entende? Então é isso que vocês têm que entender. Então, para mim, assim, essa visão de negócio, ela tem que ser o mais rápido possível e para todo mundo que está aqui. E eu falo da garantia de sucesso, porque como eu falei para a Jéssica, deu o exemplo da Jéssica, a gente teve uma reunião há pouco tempo. Se você não vender, eu te devolvo todo o dinheiro, porque eu tenho certeza que você vai vender. Vocês não escutam os feedbacks das pessoas. Eu escuto o feedback do Edmar, eu escuto o feedback da Ju, eu escuto o feedback da Lady, eu escuto o feedback da Fabiola. E eu escuto o feedback da Gabi, da Luana, meu Deus, da Júlia, da Graça, todos. Eu escuto dos pacientes o feedback de vocês, todos. Quando eu falo, vai lá e vende pra ele, porque eu sei que o cara gosta muito. Eu não tô falando feito uma retardada mental do tipo, vai lá que eu quero que você venda. Não quero que você venda. Primeiro eu quero que você seja bom, primeira coisa. Eu quero que você realmente faça milagre na vida do meu paciente. Problema seu, faz milagre. Porque eu sei, eles gostam de vocês. Eles gostam e eu sei que vocês são muito competentes. Por isso que eu falo, não tem como dar errado. Não, mas não tem mesmo, porque as pessoas que estão com vocês confiam. De verdade, tá? Basicamente é algo motivacional, né? Não se contente com o suficiente, né? Que pra vocês eu acho que não vai ser de fato. Se você pode e sabe muito mais, um QR Code basicamente para um formulário para ser preenchido para o meu produto digital. Fiquem bem à vontade de entrar depois para vocês verem como que é o processo. A gente faz um formulário ali pra gente poder ver se é pra você ou não. Às vezes, tá na mentoria, não é pra você. E eu vou ser muito honesta de falar, olha só, Edmar, isso aqui não é pra você, tá? Sinto muito, não é pra você, então assim, busca ajuda de uma outra forma. Eu tenho muito paciente pós-AVC e eu não posso medicar esse paciente, eu não posso dar hormônio pra ele. Eu vou esperar a paciente piorar? Não, Jéssica, me ajuda. É isso que eu faço. E é basicamente mostrar essa importância no trabalho de vocês também, tá? Agora eu vou deixar um pouquinho o Edmar para falar um pouquinho de vocês como que seria a intervenção da Ana Paula com dor crônica nesse mesmo caso, tá bom? Alguma coisa mais específica da área ali de filtração e acho que vocês vão gostar, que é uma área bem interessante complementar, tá bom? E já finalizamos o nosso treinamento de hoje, agradecemos a nossa audiência e agora vocês vão ficar com um pouquinho do nosso assunto com o nosso fisioterapeuta Edmar falando da dor crônica.